Funções exponenciais, logarítmicas e trigonométricas. Vamos falar aqui das funções exponenciais, representadas por f de x igual a elevado a x. A função logaritma é representada por f de x igual a log de x na base a. Na verdade, essas funções aqui são funções inversas. Observe que na função exponencial, a base a tem que ser maior que zero, diferente de 1, para essa função ser válida. Aqui a gente fez um exemplo de uma função exponencial, y igual a 2 elevado a x. Montamos uma pequena tabela aqui e a respectiva curva dessa função. Observa-se que a curva é crescente, no caso dessa função, y igual a 2 elevado a x, e a curva não toca no eixo do x. Quanto à função logaritma, representada por f de x igual a log de x na base a base tem que ser maior que zero, também tem que ser diferente de 1, e o x aqui tem que ser maior que zero. Montamos aqui um exemplo, y igual a log de x na base 2. Transformamos essa igualdade, essa equação, em uma forma diferente. Pegamos a base do logaritmo, 2 elevado a y igual a x. Montamos aqui uma tabela, representamos na tabela o y igual a zero. No caso, aí o x será 1, e quando o y for 1, o x será 2. Montamos aqui uma curva. Observa-se que também é uma curva crescente, e essa curva aqui é uma curva de uma função eixo, uma função logarítmica, e não se encontra com o eixo y. A terceira função é a função trigonométrica. Ela pode ser representada por f de x igual a seno de x, f de x igual a cosseno de x, e a relação entre seno e cosseno seria a tangente de x. Seriam as três funções trigonométricas. Essas funções trigonométricas, elas têm uma característica, como o nome induz, é um ciclo. É um ciclo, então é como se estivesse ocorrendo um movimento, e esse movimento é refletido aqui num gráfico da função. Adotamos aqui primeiro o exemplo da função trigonométrica seno de x. A função cosseno será semelhante. Então, qual é o comportamento? O seno está no eixo vertical e o cosseno no eixo horizontal. Então, como essa curva aqui está representando o seno, o deslocamento aqui no eixo do x, né, o x representa o ângulo que pode ser em grau ou em radiano. Tá? Quando o grau for zero, o x for zero, o seno de x será zero. O eixo do x, no caso aqui, esse eixo vertical. Quando houver o deslocamento para esse ângulo aqui, que é 90 graus, ou seja, quando nós estivermos aqui no pico da curva, aqui temos 90 graus, ou em radiano, π sobre 2. O seno de π sobre 2 seria 1, que é o comprimento aqui do raio do círculo trigonométrico, ou ciclo trigonométrico. E por aí vai. Esse comportamento é o comportamento da função seno, ou seja, quando o seno for 0 graus, quando o seno de 0 graus é 0, o seno de 90 é 1, o seno de 180 graus é 0, o seno de 270 graus, que é esse ângulo aqui, ó, que vem cá, ó, esse ângulo aqui, 270 graus, o seno dele é menos 1, está aqui na tabelinha. Consequentemente, o cosseno vai ter um outro comportamento. O cosseno está deitado, né? Ele está deitado aqui. Então, quando você tem o cosseno de 0 grau, ou cosseno de 0 radiano, nós temos aqui a medida de 1. Quando o cosseno for 90 graus, que está nesse ponto aqui, ó, o cosseno de 90 graus é 0.
E aí monta essa tabelinha. Essa tabela vai servir para você resolver várias equações trigonométricas. Lembrando que o ciclo completo são 2π, considerando que o raio seja 1. Lembrando que o comprimento da circunferência é 2π vezes o raio. Se o raio é 1, então o comprimento realmente é 2π. Então, o comprimento total, ou seja, o ciclo total, os 360 graus, é o mesmo que eu esteja falando, que são 2π radianos. 360 graus representam 2π radianos. 270 graus representam 3π sobre 2 radianos. E por aí vai.